Agora nós iremos partir para o nosso terceiro vídeo da série da especialidade sobre civismo. E vamos falar um pouco sobre a justiça eleitoral. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os três poderes. Bem, e onde se encaixa a justiça eleitoral aí? Acertou quem pensou no poder judiciário. Mas a justiça eleitoral é uma justiça especializada, isto é, atua no campo específico das eleições. Destacamos 4 principais atividades da justiça eleitoral. A primeira delas, como todos já sabem, é realizar as eleições, o que se envolve desde a preparação de todos os locais de votação, passando pela apuração de seus resultados e chegando até a diplomação dos eleitos. Segundo tópico é alistar os eleitores nos cartórios eleitorais e manter atualizado o cadastro. A Justiça Eleitoral, ela realiza também um papel interessante. Ela vai até os eleitores, que é o cartório itinerante. Terceira atividade da Justiça Eleitoral é fiscalizar a propaganda eleitoral em época de eleição. Então, é competência da Justiça Eleitoral verificar se o candidato está fazendo a campanha de maneira correta. Por último, é competência da Justiça Eleitoral julgar os processos referentes aos crimes eleitorais, a propaganda irregular e o próprio pedido de candidatura dos candidatos. Você já parou para pensar como funcionava a Justiça Eleitoral nos períodos de ditadura? Pois é, não funcionava ou funcionava com muitas limitações. Para quem não sabe ou ainda não aprendeu esse conceito, ditadura pode ser entendido como um tipo de governo em que o poder é exercido de modo concentrado por uma pessoa ou um grupo, desrespeitando leis anteriores elaboradas democraticamente. É o oposto do conceito básico de democracia, em que a vontade popular se faz presente na elaboração das leis e na escolha dos governantes. A Justiça Eleitoral ela foi criada em 1932 para garantir a lisura das eleições. A lisura o que é? Que a eleição fosse a mais correta possível. Em 1937, ela foi extinta pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas. Somente em 1945 ela foi reativada, com o fim da ditadura Vargas. Mas devido ao golpe militar de 1964, suas funções ficaram restritas a eleições para o poder legislativo. Em 1982, foram eleitos governadores e em 1985, prefeitos das capitais. A primeira eleição direta para presidente da República, após o período da ditadura militar, foi realizada em 1989, após quase 30 anos da última, realizado somente lá atrás em 1960. Em 1996 é introduzida na nossa eleição, sabe quem? A urna eletrônica, fazendo com que o Brasil realize eleições consideradas as mais modernas do mundo. E quando tem eleição? A eleição sempre, ocorre no primeiro domingo do mês de outubro. Havendo o segundo turno, será sempre no último domingo do mês de outubro. Portanto, não tem como errar. As eleições ocorrem a cada 2 anos, em anos pares, alternando-se entre eleições municipais e eleições gerais. Excepcionalmente, tendo em vista o que nós estamos passando no nosso país neste ano, existe a discussão da possibilidade de a gente dar uma mudada na data da eleição. E aí aquela pergunta, com quantos anos, afinal de contas, eu posso votar? Com 16 anos você já pode votar. E quem pode, quem não pode, quem deve votar? Quem pode votar? O voto é facultativo, vota se quiser. Quem tem entre 16 até 18 anos, acima de 70 anos
e os analfabetos. E quem é obrigado a votar? É obrigado a votar quem tem de 18 até 70 anos de idade. Como que eu faço para votar? Então, o eleitor, para votar, ele deve conhecer o passado e as propostas dos candidatos e não se deixar influenciar por ninguém. Em quem eu vou votar? Somente naqueles candidatos que se registraram na Justiça Eleitoral. Eles devem cumprir diversas exigências da lei. Algumas delas são ser brasileiro, ser eleitor, morar na mesma cidade ou no estado em que vai concorrer, ser filiado a partido político. Importante frisar que a troca de voto por dinheiro ou qualquer vantagem é crime, sujeito à prisão. Comete esse crime tanto quem oferece quanto quem aceita a proposta. E o que é o voto? O voto é o modo de manifestar nossa vontade, é a maneira de exercer a nossa cidadania, é o modo de escolher os nossos representantes e é um modo de opinar sobre questões de interesse coletivo. Portanto, pelo voto você pode ser oficialmente ouvido. E lembre-se, o voto é secreto. Você não é obrigado a declarar em quem vai votar. Além do exercício do voto, para a escolha dos candidatos, nós temos o referendo e o plebiscito. O plebiscito, o eleitor aprova ou rejeita determinada proposta antes da criação do ato legislativo ou administrativo. E o referendo? O referendo, o eleitor ratifica, quer dizer, mantém ou nega uma proposta após esse ato ter sido criado, a fim de que ele se transforme em lei. Até as eleições de 1994, a votação era feita por cédulas de papel e a apuração era manual, contando-se voto a voto. As pessoas varavam a madrugada contando-se os votos, para dias depois descobrir quem era o candidato eleito. Era muito difícil. E ali, naquele momento, os eleitores que tinham dificuldade para escrever, por exemplo, não conseguiam expressar sua vontade. Ou os eleitores que tinham algum tipo de dificuldade, por exemplo, de visão, não conseguiam também participar das eleições. Porém, em 1996, a urna eletrônica foi implantada nos municípios com mais de 200 mil eleitores e nas capitais. E a apuração dos votos também passou a ser eletrônica. Já nas eleições de 2000, o Brasil inteiro já votava por meio da urna eletrônica. Agora, nas eleições de 2020, passados 20 anos, nós vamos consolidar o uso da urna eletrônica. Nós falamos que a votação em papel era extremamente difícil para quem era analfabeto, tinha dificuldade de ler e escrever, para quem tinha alguma dificuldade de visão. Com a urna eletrônica, esses problemas foram superados. Por quê? Todas as teclas da urna eletrônica têm leitor em braille. Mas para aquele leitor que não sabe ler braille, existe a possibilidade de ser acoplado um fone de ouvido na urna e conforme ele for apertando as teclas, a urna vai falando o número que ele está assinalando. Por este motivo, ela é muito mais inclusiva. E pelo fato de você não precisar escrever o nome do seu candidato e apenas digitar o número, facilita muito para aqueles eleitores que têm dificuldade para ler e escrever. A urna eletrônica é um microcomputador que serve apenas para votação. Sua programação foi desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral e a sua linguagem é totalmente criptografada, isto é, os registros são feitos em sinais que só o próprio TSE consegue traduzir, garantindo a segurança do sistema. Não está conectada a absolutamente nada, a não ser a rede elétrica, e, portanto, não há qualquer possibilidade de fraude. Você sabia que o Brasil é o país com a apuração de resultados de eleição mais rápida do mundo?
A urna eletrônica é conhecida mundialmente e representante de vários países frequentemente vem ao Tribunal Regional Eleitoral conhecer o funcionamento dessa invenção brasileira, genuinamente tupiniquim. E para quais cargos que nós votamos? Nas eleições municipais, nós votamos para prefeito e os vereadores. Nas eleições gerais, existe uma divisão entre os estados e a federal. Nos estados, nós votamos para o governador e os deputados estaduais. Já nas eleições federais, nós votamos para presidente e no Congresso Nacional, que é bicameral, como vimos no vídeo anterior, nós votamos nos deputados federais e nos senadores. Nós temos a eleição majoritária e a eleição proporcional. Vamos primeiro para a eleição majoritária. Ela é realizada para os cargos do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente, e para as vagas do Senado Federal. Na eleição majoritária é eleito o candidato que obtiver mais votos. Então, detalhe, nas eleições para presidente, para governador e para os prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, é possível haver segundo turno se o candidato mais votado não obtiver mais da metade dos votos válidos, que é 50% mais um, no primeiro turno. Já na eleição proporcional, é realizada para o preenchimento das vagas do Legislativo, que são os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Chama-se eleição proporcional, pois quanto mais votos um partido tiver, mais vagas ele vai ocupar. Há um cálculo para definir quem serão os ocupantes dessas vagas, levando-se em consideração os votos recebidos pelo partido e os votos recebidos pelos candidatos. A distribuição das vagas obtidas dentro do partido é feita por ordem decrescente, do candidato mais votado para o menos votado. E como votar na urna eletrônica? É simples, basta digitar o número do candidato escolhido e apertar a tecla verde, confirma. Caso tenha digitado errado, basta apertar a tecla laranja, corrige. Isto deve ser feito para o cargo que estiver em disputa. E o voto branco e o voto nulo não são contados para nenhum candidato. Não são considerados votos válidos. Na prática, esses votos não têm efeito nenhum na contagem dos resultados das eleições. Portanto, use o seu voto com muita parcimônia. Escolha efetivamente um candidato. Apertar o botãozinho verde da urna é só o início do processo democrático. Depois a gente tem que cobrar dos eleitos para que eles cumpram efetivamente tudo aquilo que eles prometeram. E como que eu faço se eu não puder votar? Existe a possibilidade de você justificar o voto. Ou no dia da eleição, você procura um colégio eleitoral e vai lá e justifica o seu voto, ou depois da eleição você tem 60 dias para poder apresentar a sua justificativa do porquê você não pôde votar. Por fim, a Justiça Eleitoral, ao cadastrar o eleitor, ela faz uso agora do cadastro biométrico. A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Acoplado à urna eletrônica, o eleitor biométrico confirma a identidade de cada pessoa por meio das impressões digitais, armazenadas no banco de dados da Justiça Eleitoral e transferido para as urnas eletrônicas. Para que o eleitor seja identificado por meio da digital nas eleições, é necessário o prévio cadastramento no ato do atendimento em cartório eleitoral. O procedimento envolve a coleta das impressões digitais dos 10 dedos, da fotografia do eleitor e da assinatura digitalizada. Portanto, biometria, que é um termo em latim, metria, medida, e biovida, nós pegamos 3 medidas do ser humano: as suas digitais, a sua fotografia e a sua caligrafia. Como atividade complementar para fechamento desse nível,
nós vamos propor 3 atividades e vocês escolhem uma delas. A primeira, quando que a mulher começou a participar da política? Quando que ela começou a poder exercer o direito de voto, a sair candidata? E eu gostaria que vocês pesquisassem o porquê que a mulher tem uma baixa representatividade na política. O segundo tema é sobre os jovens. Desde quando que o jovem pode participar na política? Quando você, jovem, pode exercer o seu direito de voto, quando você pode sair candidato. E por que nós temos também uma baixa participação dos jovens na política? E o terceiro tema é: por que que a urna eletrônica ela é inclusiva? Por que que ela consegue colocar o maior número de pessoas ali e essas pessoas conseguem expressar o seu voto? Vamos lá.